E aí, pessoal, vamos lá, sem perder o ritmo, na questão 37 da prova para soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, que diz o seguinte: na fabricação de certo produto, o lucro em reais de uma microempresa é dado por L de x igual a menos 3x ao quadrado sobre 4 mais 90x menos 1.500, sendo x o número de peças vendidas no mês. Quantas peças devem ser vendidas no mês para a empresa não ter prejuízo? Então, uma questão aqui um pouco mais elaborada, uma questão de função quadrática, onde você tem esta função, L de x igual a menos 3x ao quadrado sobre 4 mais 90x menos 1.500, tá? Onde o lucro depende da quantidade de peças vendidas, tá? Onde esse número de peças está representado pela letra x. E a questão pergunta quantas peças a empresa deve vender para que ela não tenha prejuízo. Ora, para que uma empresa não tenha prejuízo, é necessário que o lucro dela seja maior do que zero ou pelo menos igual a zero. Então, é exatamente essa condição que a gente tem aqui. Olha. O lucro ele tem que ser maior do que zero ou pelo menos igual a zero. Né? Lucro zero não teve, na verdade, lucro nem prejuízo. Então, a gente vai ter que analisar o gráfico dessa função quadrática aqui, tá certo? O gráfico da função quadrática é uma parábola, tá? E a parábola ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Nesse caso aqui, como o A é negativo, quem é o A? O A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, o A aqui seria menos 3 quartos. Tá? Então, como o A ele é negativo, ou seja, menor do que zero, a concavidade dessa parábola é para baixo. Então, o gráfico dessa função seria mais ou menos isso daqui, ó. Mais ou menos esse esboço que você está vendo aqui, uma concavidade voltada para baixo, ok? Aumentando um pouquinho aí, ó, esse seria o gráfico. E o que a gente tem nesse gráfico? O número de peças, aqui no eixo horizontal, tá? E o lucro da empresa aqui no eixo vertical. Ou seja, o lucro, tá, como a questão já diz, depende do número de peças a serem vendidas. Tá ok? Então, observa aqui no gráfico, a gente já pode ter uma noção do que a questão está pedindo. Então, a questão está pedindo exatamente os valores de x que ficam nesse intervalo aqui, olha, que eu, na verdade, não sei. Tá? Então, para eu saber esse intervalo aqui, nessa linha mais espessa aqui que eu estou mostrando, o que a gente tem que saber? O que a gente tem que calcular? Nós temos que calcular aí os zeros da função. O que são os zeros de uma função quadrática? São aqueles valores para os quais o y, ou seja, a imagem, no caso aqui o L de x, é igual a zero. Tá ok? Então, para calcular esse zero da função, eu tenho que igualar o L de x a zero. Então, eu teria esta equação do segundo grau aqui para ser resolvida. Tá? Achando os dois valores de x desta equação do segundo grau, eu encontro os zeros da função e aí a gente parte para uma análise mais detalhada da questão. Tá certo? Bem, vamos deixar esta equação aqui mais simpática, vamos dizer assim, para que a gente possa resolver ela com menos trabalho. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Eu posso multiplicar toda esta equação por menos 4. Por que por menos 4, professor? Bem, primeiro para eliminar esse negativo aqui do termo A, né? Para quem tem um pouco de aversão aí a sinal negativo, menos com menos vai virar mais, logicamente que os sinais dos outros termos também eles vão ser trocados. Multiplicar por 4, aqui em cima ficaria 4 vezes esse termo. Então, eu poderia simplificar o 4 de cima com o 4 de baixo e aí eu eliminaria a fração. Então, ficaria desse jeito, olha. 3x ao quadrado, percebe que aqui ficou positivo, tá certo? E o 4 de baixo foi-se embora com este 4 que, teoricamente, estaria aqui em cima, então sobrou 3x ao quadrado. Mais virou menos, por causa da multiplicação aqui pelo número negativo. 90 vezes 4, 360. Menos virou mais. 1.500 vezes 4 ficou 6.000. Eu posso ajeitar isso um pouquinho mais, tá? Só que agora, dividindo toda a equação,
Tá? Essa aqui já é uma equação equivalente à primeira. Então, eu vou encontrar uma outra equação equivalente dividindo tudo por 3. Né? 3, 360 e 6.000, eu posso dividir tudo por 3. E aí eu teria esta outra equação. X² menos 120x mais 2.000 igual a 0. Então, eu vou trabalhar com essa equação aqui, que é equivalente à equação original. Portanto, eu vou encontrar os mesmos valores se eu resolvesse essa daqui. Então, vamos seguir na questão aí. Bem, nós temos aqui os termos coeficientes, A igual a 1, B igual a menos 120 e C igual a 2.000. Calculando o valor do delta, B² menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, eu tenho que menos 120 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2.000. Menos 120 ao quadrado, bem, número negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Esquecendo esse zero aqui, 12 vezes 12, 144. Volto com esse zero, só que agora eu volto com ele em dobro, porque está elevado ao quadrado. Percebeu o truque aí? Esquece o zero momentaneamente, calcula 12 vezes 12, que dá 144, e eu volto com o zero em dobro, porque o expoente é 2. Tá ok? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 1.000, 8.000. 14.400 menos 8.000, a gente vai ter 6.400, é o valor do delta. Calculando as raízes, está aqui a fórmula para encontrar o valor de x, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Substituindo os valores que nós temos, menos o b é negativo, então eu vou ter 2 sinais negativos. Muita atenção com isso daqui, porque muita gente acaba errando esse detalhe quando o b é negativo. Então, eu tenho menos 120, mais ou menos a raiz de 6.400, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Continuando, esse menos com menos fica positivo. Raiz de 6.400, outra dica, ó, esquece os zeros. Raiz quadrada de 64 é 8. E agora você faz o caminho inverso. Como são 2 zeros, eu vou reduzir para um único zero, porque é uma raiz quadrada. Tá certo? Então, 120 mais ou menos 80 dividido por 2. Eu tenho que a primeira raiz é 120 mais 80 dividido por 2, que dá 200 dividido por 2, que é igual a 100. E a segunda raiz, 120 menos 80, que dá 40, dividido por 2 é igual a 20. Então, gente, eu encontrei aqui os 2 zeros da função desta equação do segundo grau aqui. Significa o quê, gente? Que esse ponto aqui é igual a 20 e esse ponto aqui é igual a 100. Ou seja, o 20 e o 100 são os 2 valores que o x assume e o y torna-se igual a 0. Beleza? Por isso que eles recebem o nome de zero da função. Então, já dá para saber mais ou menos aí qual é o resultado da questão. Né? Vamos analisar aqui o gráfico mais detalhadamente, como eu havia prometido no início. Bem, esses 2 valores aqui são os zeros da função que nós achamos. Tá certo? Então, para esses valores, o lucro é 0. Ou seja, se a empresa vender 20 peças, o lucro vai ser 0. Se a empresa vender 100 peças, o lucro também vai ser 0. E se a empresa vender uma quantidade de peças entre 20 e 100, ela vai ter realmente, de fato, o lucro. Tá certo? Olha só aí, ó. Vamos imaginar um valor por aqui, mais ou menos, 25, 28, sei lá. Ó, percebe que a imagem desse valor é uma imagem positiva, lucro positivo. Ó, de novo, ó, todas os valores de x que ficam entre 20 e 100 produzem uma imagem positiva. Tá certo? Olha só. Você está acompanhando aí. O que isso significa? Que se a empresa vender entre 20 e 100 peças, ela vai ter, na verdade, ela não terá prejuízo. Tá certo, galera? Ficou bem claro isso daí? Ó, se ela vender 20 peças, não vai ter lucro nem prejuízo, porque 0. Né? Se ela vender 100 peças, também não vai ter lucro nem prejuízo, porque 0. Agora, se ela vender 21, 22, 23, até 98, 99,
tá? Aí ela vai ter um lucro positivo. Tá? Como a questão quer que não tenha prejuízo, então de 20 a 100 peças, alternativa letra A. Show de bola, galera? Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários logo abaixo. Inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de mais resoluções de questões. E até a próxima. Um grande abraço.